Vida de Jornalista no ar, eu sou o Rodrigo Alves, esse é um podcast para a gente conversar sobre jornalismo com quem faz jornalismo. Hoje eu estou mais uma vez aqui no prédio da Globo News e olha, hoje para gravar um episódio campeão de pedidos dos ouvintes do Vida de Jornalista. Olha, sem brincadeira, desde o primeiríssimo episódio, sempre tem alguém que vem e fala: você já tentou gravar um episódio com a Maria Beltrão? Oba! Por que você não tenta gravar um episódio com a Maria Beltrão? Você precisa gravar um episódio com a Maria Beltrão. Eba! Então hoje, finalmente, eu posso dizer essa frase: Maria Beltrão, seja muito bem-vinda ao Vida de Jornalista. Adorei saber disso, já fiquei prosa, fiquei feliz. Eu que agradeço, Rodrigo, estou super feliz em conversar com você. Não, eu que estou super feliz. Acho que eu sou a pessoa que mais vê Estúdio I no país inteiro, disparado. Nossa Senhora! Como eu trabalho à noite no Sport TV, a hora do Estúdio I é sempre a hora que eu estou ali fazendo minhas pesquisas para o jogo, então estou super tranquilo para ver com calma. Às 3 horas, eu quero saber, tem que vir às 3 horas. Às 3 horas. Hoje eu estou super tenso porque eu perdi 1 hora no meio que eu estava vindo para cá para conversar com você, então perdi 1 horinha, mas tudo bem. Agora, Maria, o programa completou 10 anos agora no fim do ano passado, sempre com essa pegada muito descontraída e de alto astral, mas também com uma pegada noticiosa muito forte, porque são 3 horas ali no meio da tarde, então as coisas acontecem, né? Só nesses últimos dias a gente teve casos como o massacre na escola em Suzano, que chocou o país, o massacre na Nova Zelândia, essa data que marcou 1 ano do assassinato da Marielle. Isso, claro, afeta o clima do programa e te consome também. A gente estava conversando, você dizia que teve dor na coluna, esteve aqui na fisioterapeuta. Como é que fica o teu estado de espírito quando o programa tem essa carga mais forte, assim? Olha, eu vou te dizer com muita sinceridade, não é fácil, né? Depois de falar desse massacre em Suzano, eu travei, minha coluna travou, fiquei com muita dificuldade de dormir à noite. Estou sendo super sincera, do meu marido ficar preocupado. Eu falei, a minha cabeça não está conseguindo esvaziar. Não é fácil fazer um jornal ao vivo de 3 horas. Não é um programa de entretenimento, a gente não fica falando coisas maravilhosas, quem dera fosse assim. Até tento, hoje eu fiz questão, pelo amor de Deus, gente, vamos colocar coisa feliz, as pessoas não podem também se deprimir, claro, né, durante 3 horas. Mas realmente, quando uma cobertura dessa se impõe, eu falei 3 horas durante a morte desses adolescentes. Durante essa edição do Estúdio I, a gente vai tentar entender o que absolutamente não tem explicação. Essa frase me marcou. A imagem mais triste que já vi na vida. Essa frase foi dita e repetida agora há pouco pelo governador de São Paulo, João Dória, logo depois de visitar a cena do atentado a essa escola em Suzano, que terminou com a morte de 10 pessoas, entre alunos, funcionários e os autores do crime. Autores do crime que também eram menores de idade e que se suicidaram no local. E realmente foi um dia terrível para mim. Foi um dia terrível porque a minha cabeça não conseguia esvaziar, né? Então eu dizia, eu estou tentando pensar em outra coisa, deixa eu ouvir música clássica, até banho de banheiro, eu tentei tomar qualquer coisa, mas não consegui esvaziar. Eu fiquei bem deprimida, que não é muito da minha personalidade, mas não aguentei não, ali eu sucumbi. Mas eu lembro, por exemplo, que há pouco mais de um mês, no dia da morte do Boechat, eu fiquei sabendo por você, a notícia aconteceu durante o programa, e eu lembro que uns amigos meus me mandaram umas mensagens, e aí eu estava vendo, eu olhei para a tela, e aí acho que era a Candice Carvalho que estava falando em Nova York, e você interrompe ela e dá a notícia ali. Uma notícia que acaba de ser confirmada, nosso colega jornalista Ricardo Boechat morreu na queda do helicóptero. Hoje de manhã a gente viu um acidente na rodoviária em Anguera, na região do Rodoanel, zona oeste da capital paulista, né? Nós acompanhamos de manhã, um helicóptero caiu, bateu na parte dianteira de um caminhão que transitava pela via. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o piloto e o passageiro, que era o jornalista, morreram carbonizados. Naquele momento ali, você tinha acabado de saber ou antes, alguns minutos antes, aquilo já estava no seu ponto, alguém já tinha te falado e estavam tentando confirmar? Você lembra como é que foi? Isso aí, realmente, eu tenho esse bastidor para dar. É a primeira vez que eu falo sobre isso e são uma das coisas difíceis da nossa profissão. Realmente, eu soube uns 20 minutos antes de dar a notícia. Não só essa notícia foi passada para mim, como para os meus comentaristas. E a gente falou, não, vamos esperar a Band dar a notícia, vamos esperar ter certeza que todos os parentes já foram informados, é o mínimo que se espera, e vamos dar a notícia só depois que a Bandeirantes estiver divulgada. E aí, é aquelas coisas que só quem trabalha com ao vivo tenta explicar, é uma montanha-russa de emoções. Ao mesmo tempo que fiquei
pasmada no primeiro momento, com vontade de chorar, quando eu percebi que os comentaristas não estavam aptos a comentar aquelas outras notícias que eu estava dando, em sabendo que o Boechat já tinha morrido, olha que loucura. Eles não conseguiram, eles começaram a olhar para baixo, todo mundo olhou para baixo, começou a pesquisar iPhone. E eu falei, eu tenho que continuar apresentando. Eu não tenho o que fazer. Então, ao mesmo tempo, e isso é um dilema muito grande, que eu acho que tem que ser estudado, ao mesmo tempo, primeiro me deu vontade de chorar e depois veio uma resposta de afastamento do caso máximo que eu pudesse, tipo, não vou pensar sobre isso, por enquanto. Então foi muito curioso para mim, né? Eu fico tentando entender a psicologia dessas coisas, a gente que está no ar, que a gente se defende, depois sofre mais tarde, porque é um exercício de tentar manter ali o mínimo de clareza, articulação e não deixar a emoção transbordar. Não é que ela não vem, ela vem. Lógico. E aí, você lembra bem, quando eu chamei a Candice Carvalho e finalmente falaram, pode falar, parece que a emoção veio toda, me deu uma vontade de chorar, porque ali é como se falasse assim, eu posso realizar isso que eu ouvi e tá uma loucura na minha cabeça. Então, ao mesmo tempo foi esquisito, que é como se eu estivesse ouvindo aquilo pela primeira vez. Não sei se eu estou me fazendo clara. Não, quando você fala a notícia, você está claramente muito emocionada. Ali você estava lendo um texto no teleprompter ou você estava falando da sua cabeça? Não, ali eu acho que era sem TP. Ali pode falar, mas em seguida que eu comecei a falar, não posso estar errada, eles falaram, pode falar, pode interromper a Candice, vamos dar a notícia. Entendi. E aí cai a pauta do programa inteira, né? Aí o programa vira isso e os teus comentaristas também têm um desafio ali, né? De ter que comentar um caso que acabou de acontecer e todas aquelas pautas que vocês tinham programado ficam fora. E é importante o entrosamento entre vocês também, né? Fala um pouco sobre esse seu time atual de comentaristas. Tá aí, então, Entra que o Estúdio já está no ar, sejam todos bem-vindos. Estou aqui com Otávio Guedes, Flávio Oliveira, André Trigueiro, Arthur da Pieve e Marcelo Lins. Rodrigo, qualquer coisa que eu vou falar vai parecer aquela praxe. O que ela falaria? Mas acreditem. É um time extraordinário, somos amigos, eu confio inteiramente nessas pessoas. Né? É minha rede de segurança, é minha rede de proteção. Muita gente não parece, né? Até um produtor que veio trabalhar comigo falava, eu tinha a ideia de você ser uma pessoa muito alegre, muito espontânea e que isso era a sua marca maior. Mas a sua marca maior é que você é Caxias e muito estudiosa. Então eu fico meio desesperada desde as 7h30, 8 da manhã para ter acesso a tudo, saber em caso de... Mas a grande realidade é que eles me salvariam e salvarão sempre. São pessoas absolutamente originais. Você tem, por exemplo, Otávio Guedes. Otávio Guedes, na realidade, hoje, eu digo, ele não é um comentarista, ele é um co-âncora. Ele é inacreditável, né? Eu me vejo com essa turma sendo, às vezes, telespectadora. Tem um momento ali que eu esqueço. Eu digo, gente, que genial. Eu choro de rir. O Otávio Guedes, por exemplo, né, falando por isso, que eu destaco ele, porque ele realmente veio ao estúdio e com uma função que eu digo que eu precisava também de dividir a ancoragem, às vezes, né? E as coisas que ele fala assim, realmente minha tia falaria, no bar eu ouviria. Então tem isso, né, que ele fala, ele pega a notícia, ele traduz, ele filtra e transforma no popular. Isso é brilhante. E cada um, eu cito ele porque ele realmente foi uma última aquisição, daquelas que eu lutei muito. Eu falei assim, meu Deus, esse cara é genial, não tem como ter todo dia, e nós temos ele todo dia. Por isso que eu o cito, porque ele é o único que vem todo dia. Agora inventamos de dar uma folga para ele na sexta-feira, que eu acho injusta, entendeu? Que é o dia que eu trago um brigadeiro, estou tentando suborná-lo com um brigadeiro e etc. Mas ele, então, ele é realmente o fixo como eu. E os outros, né, que são também, que se revezam, mas que são meus amigos aí, lá se vão tantos anos, né? Alguns estão desde o começo, o Chechel está quase desde o começo, Flávia está desde o começo, e outros tantos. São geniais, né? São pessoas, cada um em sua seara, absolutamente geniais. E eu acho que o gostoso do Estúdio I é você ver as pessoas de determinada seara comentando sobre outra seara. Isso que é o mais legal. Exatamente, todo mundo versátil jogando nas ondas. Como é que vocês preparam o programa? Vocês se reúnem, tem uma reunião todo dia, uma reunião de pauta, cada um leva as suas pautas, como é que é? Não, gente, eu sou a pior pessoa do mundo. Tipo assim, vamos falar, que monstro é esse? Eu sou toda... O meu modo de trabalhar é o seguinte, eu tenho o espelho do jornal em casa. O espelho, para quem não sabe, é aquele roteiro, né, do que vai acontecer. Jornal. Eu vejo que o editor-chefe está jogando ali como assunto e já tô com o sistema da TV Globo em casa, para se eu tiver que mandar uma mensagem. E aí, o que eu faço? Eu vou vendo primeiro o que eles estão montando e já intuo, né?
Aí eu vou vendo o que os correspondentes estão pensando em falar, o que os comentaristas estão propondo, aí eu começo a sugerir, talvez, por que não põe isso aqui, né? Só que aí eu vou, não é uma reunião não, é uma coisa, a moda, loucura. Eu mando pro Felipe Vasquez, eu mando pro Caruso, às vezes eles me mandam, aí eles dizem, hoje vai fazer o texto de abertura ou não vai? Eu faço. Aí ontem, tô no carro. Não, vou fazer, é importante, né? Quando quer dar mais um peso editorial mesmo, eu escrevo o texto de abertura. Sim. Hoje sumiram com esse texto, assim, instantes antes, apagaram a retranca, não sabiam que tinha seu abre. Sabe aquelas coisas que a pessoa não pode nem imaginar em casa? A pessoa que está em casa acha que está tudo 100% programado sem. E é sempre assim, eu sempre falo assim, eles falam, Maria, hoje tem que ter um texto seu aí. Aí eu digo, não sei se vai dar tempo, né? Aí depois eu escrevo, né? Mas é porque eu acho importante, primeiro que eu já tenho um jeito de formatar depois as cabeças, muito bem escritas pelos editores, para o meu modo de falar. Claro. Até porque muitas vezes eu nem leio a cabeça, mas já sei o que o editor concebeu, pensou e vai. Mas é muito na desorganização. E tem uma hora, na desorganização organizada, sim. É uma hora que eu ligo pro editor executivo, pro Caruso. Aí eu falo, passa o jornal comigo, que aí é a hora que eu começo a debater com alguém. E se falaria, porque você imagina um jornal, isso não existe, é só no Estúdio E, é desesperador. Eu sempre acho que não dá, falo, não vai dar. Um jornal que você tem uns 33 assuntos para comentar. E às vezes eu falo, eu não tenho opinião sobre esse assunto. O que eu vou falar que já não tiverem falado? E uma coisa difícil é o ponto de partida do comentário. De onde você vai pegar? Isso. Você não pode falar, comenta aí. Né? Aí eu converso com ele, então ele vai passando o jornal inteiro. Só que o jornal inteiro não, né? Porque aí quando chega assim, um terço do jornal, eu já falo, meu Deus, não dá pra gente continuar conversando, porque eu tenho que trabalhar, o jornal é imenso. Então, pra você entender que não é nada muito organizado. E eu ainda ando mal criada, eles falam, você é péssima, por isso que eu faço às vezes os eventos. Que chega depois, tem uma reunião que ocorre agora, tá correndo enquanto eu converso com você. Mas depois de 3 horas de jornal, eu não sei o meu nome, eu não sei nem como eu estou conversando com você. Hoje, por exemplo, você esqueceu o telefone que você fala todo dia. 4002-2884. Eu falo há, 7 anos desde que botaram esse telefone da Cátia. Hoje deu espaço para algumas notícias mais alvissareiras, graças a Deus. Você pode ligar para 4002-5884, é isso? Agora eu mesmo. 2884. Não, eu mesma esqueci. Como é que é? 4002-2884. Pela primeira vez esqueci o telefone da nossa central. 3h47, eu já... Qual é o santo telefone? Não vinha, eu falei o telefone. Então, assim, só para te dizer que antigamente, quando o jornal tinha 1 hora, tinha tudo. Reunião antes, reunião depois. Claro, um jornal de 1 hora que tinha um lado cultural, ainda que só em 1 hora, muito maior do que é hoje. Sim. Porque os escândalos que pipocaram no Brasil mudaram a cara do Estúdio E. Então é uma desorganização organizada, Rodrigo. Agora, falando em desorganização organizada, tem episódios, por exemplo, como o Carnaval, que o seu estúdio vira um bloco de carnaval. Eles falaram, o que é isso, né? Banga Fumenga, 21 anos animando o carnaval aqui do Rio de Janeiro, parece que foi ontem, é meio constrangedor. Envelhecemos, Rodrigo Maranhão, só queria dizer isso. Obrigada por vocês estarem aqui animando o Estúdio E, estamos tão felizes, obrigada, gente. Como você consegue comandar o programa ali no meio daquela galera? O chefe de redação entrou uma hora no suíte e falou, gente, cuidado, a Maria tá fora de controle, que eu só tava cantando Rosana, me jogando no chão. Então, assim, eu acho que isso é eu não sei se eu posso chamar de qualidade ou característica que eu tenho. Eu jogo em qualquer coisa. Uma linha que me caracteriza é a informalidade, ponto. Claro. Uma maneira bem humorada de ver o mundo, ponto, e uma esperança, né? Assim, mas eu jogo em qualquer time, né? Onde for, né? Do boteco à academia, né? Do hard news a samba e até o chão, né? E aí eu entro, eu gosto, eu me interesso. Mas aí, poxa, fiquei travada na coluna, estou 1 semana. Caramba. Achei que era jovem, fui fazer uma reportagem aqui num bloco na rua. Pois é, eu ia te perguntar isso, de quem foi essa ideia de ir pra rua fazer a reportagem? Eu tenho as piores ideias, porque assim, isso que aí veio o paradoxo Maria Beltrão. As pessoas que me veem no carnaval dizem, nossa, você deve adorar sair no carnaval, em bloco. Gente, eu me tranco em casa, Sério? A não ser quando eu estou trabalhando. É isso que eu digo, é o paradoxo. As minhas amigas falam, você é a grande fraude farsa da televisão brasileira. Porque você vai fazer uma reportagem no bloco, porque eu pensei assim, sempre quando eu via, quando começou a pipocar, né, essa onda de blocos, tinha sempre esse vagalume verde aqui, pertinho da Globo,
E a Globo News apostando muito nessa questão de carnaval de bloco, criou uma identidade, criou uma assinatura. Aí eu falei, gente, eu tenho que ir num bloco desse, e dá para se fazer, porque dá para eu ir. Apesar de eu preparar muito o jornal desde 7 da manhã, carnaval é mais fácil, não tem tanto hard news. Essa minha pré-ocupação, odeio pessoas que fazem isso, pré-ocupação, mas é isso mesmo, né? Essa ocupação prévia do jornal não acontece com tanta intensidade. Aí eu falei, ai, gente, há 3 anos eu dei essa ideia, e cada vez eu vou piorando. Aí essa vez piorando assim, né, que subia ali no trio elétrico, naquele negócio, quase despenquei. Aí queria ficar do lado da cantora, travei a... Eu acho que eu sou jovem. Vamos indo, Patrícia. Tá gravando aí? E aí, como é que tá o seu carnaval? Tá maravilhoso. Qual é o segredo para manter a disposição nessa maratona de blocos? Água e bebida. Água e álcool. Quem disse que álcool e água não se misturam? Aí você tava toda carnavalesca, cheia de glitter, cheia de... Menina, eu tava me sentindo, sei lá, a mulata globeleza. Não sei o que eu tava me sentindo, mas eu vesti a personagem e depois fui desmaiar na minha casa. Apresentei o Estúdio I, adorei receber o bloco, achei uma alegria, mas depois fui hibernar na minha casa. E quando você foi lá pro bloco, pra rua, como é que foi a recepção das pessoas, assim? Menina, a gente tá... Aí eu te digo com muita sinceridade, Rodrigo, eu morri de medo, né? Porque, assim, a gente hoje... tem uma onda de ódio nas redes sociais, eu sou tão xingada, e aí eu comecei a achar... Ai, será que se eu for no bloco, vão me xingar? E de qualquer maneira, tanto que a primeira vez eu fui sem segurança. Você tá ficando louca, não pode, Maria, você é apresentadora, muita gente junto e tal. E dessa vez eu fui com 3 amigos, ex-amores, né? Porque eles foram mais segurança das minhas esquisitices. Eu tropeçava, quase caía. Ele ajeitou o negócio, uma pedraria que eu botei no rosto, o segurança ajudou. E o mais lindo e o mais incrível, né? E é claro que eu fiz uma pequena oração antes de ir para esse bloco, que eu mesmo entendi. Falei, oh meu Deus, que eu não seja tão hostilizada, que não haja uma situação de saia justa, né? Difícil, de manifestação. Não houve nada. Só carinho eu recebi. Nossa, graças a Deus. Só carinho eu recebi. E aí depois eu vi como eu me senti aliviada. Talvez eu tenha me travado, até porque no fundo havia essa... Eu mesmo me inventei, quero deixar claro. Sim. Ninguém me... Mas eu acho que em um momento eu falei, será que eu tô ficando doida de fazer isso? Mas a gente não pode se esconder, né? Claro. E a humanidade é boa. É que a gente que fica muito na rede social, às vezes a gente tem a impressão que o mundo inteiro nos odeia. É complicado. Mas na rua, no seu dia a dia, você é muito parada, o pessoal te para muito para fazer foto? Como é que é quando você vai em algum lugar? Não, geralmente não são mais olhares sorridentes. Aí quando eu retribuo o olhar, eu em geral retribuo qualquer coisa, aí a pessoa fala, né? Aí me abraça. Eu acho bonitinho que uma vez que eu retribuo o olhar, em geral as pessoas já me abraçam. E eu acho isso muito legal. Ela realmente tem uma intimidade ali, realmente, é muito impressionante. E aí, por exemplo, no carnaval eu comecei a cantar os negócios, depois eu falei, gente, pelo amor de Deus, tô parecendo uma gralha cantando aqui desafinada. Aí eu fui à missa, menina, você não é gralha não, aí tem os defensores. Aí, olha que bonitinha, ela viu o post que eu falei que era gralha. Mas é muito interessante que às vezes eu preciso sair do Rio de Janeiro para as pessoas mais, mesmo aquelas que eu não vi e cruzei o olhar, virem falar comigo, né? Mas uma vez que eu dei um sorriso, por exemplo, no restaurante outro dia, eu vi que a senhora estava olhando para mim. E eu vi, puxa vida, eu falei, ela deve estar respeitando o que eu estou comendo, eu entendo essa situação. Só que em dado momento eu abri um sorrisão para ela, e ela veio num alívio. Legal. Por que você não foi trabalhar naquele dia? Eu falei, não, eu estava preparando para o Oscar, não sei o quê. Mas é um assédio muito carinhoso, que eu gosto muito de receber. E eu imagino que essa intimidade também tenha muito a ver com isso que você falou ainda há pouco, de você sempre lidar muito bem com o humor e às vezes uma atrapalhada aqui e ali, o jornalismo às vezes tem essa coisa, né? Não posso, tem que esconder, se deu alguma coisa errada é melhor não mostrar, e você sempre foi essa pessoa que tratou muito bem das suas atrapalhadas, suas brincadeiras. Acho que tem um pouco a ver com isso, né? E, olha, se você trata o erro como um pecado capital, ele vai ser visto assim. Se você ri do erro e fala, lá vou eu, isso cria uma empatia. Quem não erra, né? Eu vou dar um exemplo para você. Teve um dia que eu li Dr. Cu Cabeludo, você lembra dessa história? O famoso... É o famoso Cu Cabeludo. O Dr. Cu Cabeludo, participando pelas redes sociais, falou, tô aí, né, com a Flávia. É claro, né, jogaram no espelho para eu ler, assinantes que estão comentando, e tinha lá Dr. Cuca
Beludo. E aí, no meio de tantos assinantes, eu li mesmo. Quando eu falei, já estava falado. E aí houve uma preocupação. Não, Maria, não fala sobre isso. Eu falei, gente, e se eu não falar sobre isso, o negócio vai aumentar. Claro. Oh, Não, foi um erro verdadeiro, ingênuo da minha parte, eu não percebi, entendeu? Mas então, não, Maria, melhor não, tá bom. Aí eu tive que tirar uma licença médica, eu não aguentei, um dia no Twitter, eu falei assim, gente, vou tirar uma licença médica, mas o doutor Cuca não é meu médico. Aí acabou, pararam de falar sobre isso, entendeu? É lógico. E que outras coisas te aconteceram ao vivo, assim, que você lembra de... Cara, que você levou numa boa? Eu nem lembro mais. Eu acho que são tantas. Hoje em dia, você fazer um jornal de 3 horas, a quantidade de besteira que eu falo, eu acho que eu criei um mecanismo de deletar a quantidade de besteira. Não consigo me lembrar. Mas já foram Crise várias. de riso. A nova convocação de Luiz Felipe Scolari trouxe... Perdão, traiçoeiro. No Cruzeiro, o jovem atacante Jussier é arma para ganhar a partida. Não, eu não, por exemplo, eu não posso olhar para o Otávio Guedes. Ele me gera um problema. Hoje eu estava muito dramática falando de alguma coisa, fazendo muita mão. Aí ele fez meio microscópico sorriso, e eu estava dramática mesmo, me levando a sério naquele momento, aí eu olhei pra cara dele. É o suficiente. Aí eu falei, ai meu Deus, eu acho que eu estou um pouco exagerada, sabe? Eu já consigo ler a graça que ele vai fazer comigo depois. Mas isso tudo são mecanismos, é o que eu digo, de defesa, porque a vida é assim, às vezes você ri, às vezes você chora. E às vezes você está falando de coisa séria e você tem que respirar. As pessoas, às vezes, não têm noção que o que é a gente ser pessoinha, ser humano, todo tortinho lá, apresentando jornal, recebendo uma notícia, vem outra... Aí eu tô feliz, aí eu tô triste, aí como é que eu falo agora? Aí não tô aguentando mais, aí talvez eu ria de nervoso. Não, e eu sou aquela pessoa extremamente boba, né? Eu sou aquela pessoa que entrava no elevador com minha irmã, a gente ficava com vontade de rir da pessoa que entrou por um motivo que não existe. Pelo simples fato de sermos infantis. Então, uma pessoa que é assim, eu tô achando graça porque o cabelo do Otávio foi um pouquinho para a esquerda. Mas por que eu estou achando graça disso? Porque eu já estou tão estressada, tão tensa, o noticiário já está tão robusto que eu estou começando a prestar atenção em outra coisa, né? Então é meio louco isso. E esse teu estilo também te leva a fazer coisas muito diferentes, desde do Estúdio I, que pode ter às vezes uma pegada mais séria, até o Carnaval, até o Oscar. Agora vem um momento aí que é o mais esperado da noite, gente. Já imaginou? Bradley Cooper e Lady Gaga cantando Shallow? O piano já está a postos. Daqui a pouco a dupla vai entrar. Shallow foi indicada para canção original. Outro dia o Bradley Cooper apareceu de surpresa num show da Lady Gaga em Las Vegas. Ela quase desmaiou. E a canção é franco favoritíssima para ganhar o Oscar, né? Todo mundo de olho na dupla. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Você adora fazer o Oscar? Adoro. Eu adoro fazer o Oscar, que foi um desafio que a Globo me deu uma época. Tem que organizar essa questão. Como é que faz? Como é que não faz? Que horas o apresentador fala? Que tipo de informações? Eu sempre pensava assim, bom, tem muita gente que não gosta de ver dublado, né? Com a tradução simultânea. Você sabe que a tradução simultânea do Oscar tem uma ligação com esse podcast. Ah, é? Porque o episódio anterior ao seu foi com a Branca Viana, que é irmã da Ana Viana. Eu conheço a Branca! Então, geniais, né? Que fazem a tradução. Aliás, eu aprendi com a Branca que a gente tem que falar interpretação simultânea e não tradução simultânea. Que é mais do que tradução. Porque é uma coisa diferente, assim, mas é legal. A Branca também já esteve com a gente, a Ana, as duas são craques. Então, que você está falando de time. Isso. Quando eu sei que de novo vai ter a Ana Viana, me dá aquela... Aí falaram assim, para quem não gosta de tradução, quer ver no original em inglês, como é que você pode ajudar? Eu falei, não, então eu tenho que dar pílulas de informação sobre todos os indicados, principalmente aqueles que não chegam no Brasil, para a pessoa não ficar boiando. Melhor curta documentário, a pessoa está boiando. Antigamente a gente não fazia como cobertura. Aí eu falo, não, eu tenho 15 segundos de falar, ó, esse curta documentário aí foi muito premiado, porque conta a história disso, aquilo aí, numa tribo de Ana. A pessoa fala, ó, essa mulher que vai subir no palco, gente, ela já tinha sido indicada 30 vezes e nunca ganhou. Né? Nunca ganhou é feio falar. Jamais venceu. E isso a pessoa fala, então vou ficar, porque tá
tá me dando pílulas de informação que me ajudam a entender a festa. Então esse desafio foi meu desafio lá em Me Falar 2006, foi a primeira vez que eu apresentei. Eles queriam saber se ia funcionar e funcionou, né? Eu adoro, né? Claro. Adoro. E como é que é a sua preparação? Porque você sai do estúdio uns dias antes, né? Isso. E aí, qual é a sua preparação? Você vai ver os filmes, você pesquisa, como é que é? Primeiro 1 mês e meio antes, quer dizer, bem antes, qualquer filme que até o Chechel me fala, Maria, eu tô achando que isso aí tá com cara de Oscar, eu já vou assistir. Aí, geralmente eu consigo viajar um pouco antes e vou para os Estados Unidos, quando eu consigo, já vejo mais alguma coisa. E vejo tudo que chega em streaming, vejo tudo que eu tenho acesso, vejo tudo que a imprensa consegue passar, vejo tudo que eu puder. Mas essa é a parte fácil, que pouco interessa o que eu vejo, eu não comento, claro que eu vou ajudar ali com perguntas pro Chechel e pra Dira de quem é embasada, óbvio, mas o meu trabalho, que esse também começa 1 mês antes, é de colher essa quantidade de informações sobre todos os indicados de todas as categorias. Nossa. Desde o diretor ao próprio filme, o que é a curiosidade, o que a gente pode falar diferente, como é que eu vou atrair. Então, esse é um trabalho que um dia eu vou te mostrar, e as pessoas não entendem, de trabalho, de preparo, é um negócio assim de 250 páginas. Sério? Que eu mesmo, uma loucura. Eu peço ajuda por uma produtora que já trabalhou comigo nisso, porque antigamente eu não conseguia. Antigamente eu fazia sozinha, depois era quase internada. Mas é uma quantidade de informação assim enorme. Você fez muito tempo com o Wilker também, né? Que deve ter sido uma experiência incrível. Né? Foi incrível, porque o Wilker, quando eu cheguei, ele olhou pra mim e falou assim, mas o que você entende de cinema? Eu falei, muito pouco. Eu sou mais público do que crítico. Ele falou, muito bom, começou bem. Mas ele ficou, é claro, como eu teria se mudasse o time, é o que eu te falo, né? Lógico. Ele, no final da primeira edição, ele falou, foi muito bonitinho, ele falou assim, te subestimei. Eu falei, mas pô, isso é ótima notícia. Legal. Se você tá falando que me subestimou, quer dizer que você gostou. Eu falei, puxa, que bom, tomara que eu volte no próximo ano. E o Wilker, ele tinha aquele jeito absolutamente original. Primeiro, que uma pessoa como eu não se levava tão a sério, né? Então, ele tinha aquele humor, muitas vezes ácido, que era absolutamente delicioso. Era uma pessoa deliciosa para se conviver e viramos amigos, né? Legal. Viramos amigos. Depois dessa primeira experiência que eu fiquei tensa, eu sabia que eu estava sendo testada. A gente sabe que está sendo testada, né? E que a gente tem que passar no teste, né? Mas foi muito legal e, puxa, os anos que eu pude estar com ele foram maravilhosos, espetaculares, e eu lamento muito, muito, muito essa despedida do Wilker, que até hoje eu acho que parece meio mentira, né? Que não tinha meio... Não dá para entender como assim, tão jovem, essas coisas. Mas graças a Deus foi o Chechel, né? Que depois entrou, que é meu amigo, meu amicíssimo, um dos meus ídolos. Bom, e hoje você está fazendo tudo isso jogando nas 11, mas eu já vi você falando que lá no início você tinha também ali uma insegurança de achar que ia dar tudo errado, e toda hora você queria pedir demissão, e você achou que não ia seguir. Não era que eu achasse que ia dar tudo errado, dava tudo errado. Quem dera eu achasse. Eu era péssima. As pessoas falam, que isso é moderno. Não. Eu era péssima. Tanto que eu falava para Alice Maria, pelo amor de Deus. Porque a gente tem que entender, a gente está falando de 22 anos atrás, 23 agora. Era outro jornalismo. Você tinha grandes apresentadores, havia TP, teleprompter, não havia o jornalista ancorando e comentando. Imagina, improviso era uma raridade das raridades. E era esse jornalismo que o público se identificava e estava acostumado. Quando a brilhante Alice Maria resolveu, ao criar a Globo News, o primeiro canal de jornalismo 24 horas no ar, trazer jovens cruz, direto da faculdade, justamente porque sabia que estava aparecendo um novo tipo de jornalismo, em que o improviso, por ser 24 horas no ar, teria que ter vez, ela apostou na nossa falta de experiência. E eu, quando eu fiz o curso dela, por que eu vim parar na Globo News? Eu tinha feito um curso de expressão e vídeo da Alice Maria, quando ela já tinha sido da Globo, sido da Manchete, estava fora dos 2 canais e fez um curso. Aí eu, com uma turminha, só de brincadeira, fui fazer o curso de expressão e vídeo. E ela me dava broncas homéricas, que eu era péssima. Quando eu tinha que ler o TP, eu errava e gaguejava. Tinha uma vergonha de aparecer no vídeo. E eu tinha um cabelão, sobrancelhão, entendeu? Eu tenho 1,81 m. Tinha, agora eu tô com 1,79 m, dizem. Aí eu gostava quando caía o TP. Eles fingiam que tinha um problema técnico e o TP subia. Aí eu adorava, que eu não gaguejava, eu falava qualquer coisa. Só que eu não sabia que isso era um trunfo.
eu só botei na minha cabeça, nunca eu serei de televisão. Porque eu vi os meus vídeos, vi dos meus colegas, eles eram superiores. Quem que estava contigo naquela turma inicial ali? Nós entramos eu, Márcio Gomes, mas eles não fizeram esse curso da Alice comigo, não. Sim, Só sim. conheci aqui na fase de testes, né? Que a gente teve que passar por 9 meses de testes. Nossa. Pelo amor de Deus. Uma coisa horrorosa. Aí era eu, Márcio Gomes, Sérgio Aguiar, né? Pelágio. Renata Vasconcelos, Grilo, nosso trigueiro. Só gente mais ou menos, né, nessa turma, né? Era genial, mas nós todos sofremos muito. E aí, o que aconteceu? Eu errava muito, eu gaguejava muito. Muito. Eu era campeã de receber e-mail. Essa menina não tem nada a ver com jornalista, ela é toda estranha, grandona. Eu lembro que eu comecei a baixar tanto a minha cadeira para não parecer alta, que meu peito estava já sobre a bancada, entendeu? Parecia assim, ó, o negócio mais esquisito do mundo. Porque eu dizia, eu não me encaixo num padrão, existe um padrão. E a Alice falava, Maria, eu não quero padrão, eu quero uma coisa que você vai conseguir oferecer quando esse canal se tornar o que eu acho que ele vai se tornar. Você sabe improvisar, você é uma enroladora, você embroma meia hora, 1 hora a gente vai precisar disso. E de fato, cada vez mais começaram a aparecer notícias, caiu uma bomba em Jerusalém, fale sobre o que era assim, né? Fala aí. E a gente ficava falando, cruz. Tolos. Aí o que eu fazia? Eu estudava em casa desesperadamente, dever de casa, via todas as notícias para me preparar, porque o improviso não vale nada se ele não for embasado. Aí falava, você é boa de improvisar. Boa de improvisar é quem se estuda, se prepara, está informado e aí com isso improvisa. Claro. E aí eu lembro que uma virada foi o ataque das Torres Gêmeas, né, porque aí eu comecei a ver, engraçado, parei de pedir demissão, acho que eu pedi umas 9 vezes. E aí, porque eu falava, eu não quero ser do vídeo, eu sou estranha no vídeo, as pessoas riem de mim, eu sou ridícula, eu me acho ridícula. Ela fica e vai, descansa fim de semana. Aí ela me dava um biscoitinho, um cafezinho, e a Alice é meio minha mãe até hoje. Aí eu chorava no ombro dela e voltava a trabalhar. Aí no 11 de setembro, eu traduzi o George Bush, eu traduzi o Chirac, eu improvisei, me interessei sobre a Al-Qaeda enquanto estava apresentando, fiquei 10 horas no ar. E aí começaram a vir as críticas positivas, as notas 10. Aí eu falei, gente, eu acho que eu sou... Olha aí. Demorou 5 anos, né? E aí, realmente, eu falei, eu acho que eu tenho alguma coisa. E aí eu digo, tenho chefes hoje em dia, que foram meus chefes no começo, que dizem, eu sempre soube, mentirosos. Nós sempre soubemos, eles me achavam o falei, que cara de pau, cara. Diego, tava com um deles. Eu falei, cara de pau, você achava o Você queria que eu fosse demitida com certeza. Que isso, eu adorava você. Mas nada como um dia atrás do outro, né? Eu perseverei, eu diria assim. Mas impressionante a visão da Alice Maria, né? De ela criar um canal e ela pensar no que o canal vai se tornar daqui a um tempo e saber que o seu perfil tinha a ver com aquele futuro, né? Eu digo que a Alice tem algo de sobrenatural. Eu digo, Alice, você não pode ser tão genial, tão visionária, tem alguma iluminação aí divina, porque não é possível. Ela tem uma visão 15 anos na frente da gente, sempre. Impressionante. Eu almoço com ela a cada 3 meses, né? Não, imagina, ela é tudo na minha vida. Sim. Eu não recebo um prêmio, eu não faço uma coisa sem agradecer em primeiro lugar a ela, sempre. Que ela confiou em mim quando ninguém confiava. Agora, essa sua capacidade do improviso e de levar numa boa, isso vem desde que você era criança? Você estudou num colégio de freiras, não foi? Eu estudei em vários colégios. Os professores sofriam com você, não? Os professores sempre sofreram comigo pelo seguinte, eu sempre fui uma aluna nota 10, desculpe, realmente, eu sempre fui a chamada CDF. Sim. Só que feio falar isso, entendeu? Erros pregressos, né? Quando eu era menor de idade, só que eu passava a turma inteira, eu dava cola, eu arrumava problema, eu estava sempre na coordenação. Ao mesmo tempo, eu faço sempre com argumentos muito trabalhados. Eu acho que veio essa minha capacidade de prover argumentos muito trabalhados sobre a besteira que eu tinha feito. Então, eu criava uma relação com as minhas diretoras, coordenadoras e professoras de amor e ódio, entendeu? Maria, pelo amor de Deus. Aí eu fazia a prova em separado, né? Fazia na biblioteca, sozinha. Aí tirava 10. Então eu tinha essa característica. Nunca fui assim, de tacar o terror ou fazer maldades. Eu era assim, uma gracinha, uma embromesta, entendeu? Então eu era uma aluna que estava sempre na coordenação. É engraçado isso. Eu passei por vários colégios. Eu morei em Brasília quando meu pai foi ministro, aí voltamos. Aí na volta eu fui para o GINC, depois fui para o Colégio São Paulo fazer magistério, queria ser professora de qualquer maneira. Aí o Colégio São Paulo e o Colégio Federal. Então no ensino médio eu fazia magistério. E aí fui tentar dar aula, aí um dia eu falei, gente, não, acho que não, é muita responsabilidade e tal. E eu fiz economia, 1 ano e meio na PUC.
Porque eu dava aula particular de matemática, de física, química, ainda quando eu era no ensino médio, para quem ia prestar vestibular. Então, meu irmão falou, não, você é ótima de exatas, mas eu dava aula de história também. Aí, você é ótima de exatas, tem que usar isso, não sei o quê. Aí eu fui fazer economia, achava uma chatice. Aí, 1 ano e meio depois, eu falei, que chatice, cara. Que é só teoria, nada se coloca na prática aqui no Brasil, aquele Brasil, né, da hiperinflação, não entendia nada. E aí, um dia eu falei, meu pai, papai, acho que eu tenho que fazer comunicação. Aí ele só falou assim, enfim, você descobriu. Meu pai não se metia, né? E ele ficou muito feliz que meu avô, Heitor Beltrão, era jornalista. Sim. Então ele ficou muito emocionado. Depois que eu falei que era o que eu queria fazer mesmo, saí da economia e fui pro jornalismo. E arqueologia nunca passou pela sua cabeça? Pois a sua mãe é uma arqueóloga, digo... né? Muito importante, também chamada Maria Beltrão. É, a verdadeira maionese, né? Eu sou o genérico. É a verdadeira Maria Beltrão. Eu tava falando com a mamãe, gente, sabe, eu não sei, eu acho que eu não teria capacidade. Eu jogava fósseis fora no lixo, que eu não entendia que eram fósseis, entendeu? Então, é fato ou fake que em vez de brincar com coisas que as crianças brincavam, você brincava com os fósseis da sua mãe? Não, eu não brincava com os fósseis, mas um dia eu achei que os fósseis eram brinquedos, entendeu? Teve um dia, eu acho que isso ficou na minha memória, né? Que a mamãe falou, ela está jogando fóssil fora! Eu não sei porque eu nunca pensei em fazer arqueologia. Minha mãe é uma das pessoas mais cultas e interessantes que eu conheço. Sim. Minha maior reverência, assim, acho que foi por medo do tamanho que ela tem pra mim. Papai também era enorme, né? Assim, então é difícil. Eu fui criada com 2 pessoas muito inteligentes, muito cultas e famosas, conhecidas no seu meio. Sim. Isso meio que entortou nossa cabeça, eu acho. E aí eu falei, gente, acabei virando conhecida também, é meio maluco isso. Antes eu achava que era uma pressão, eu não sei dizer o que esse caldeirão de influências me trouxe. Mas às vezes eu penso, por que eu não fiz arqueologia, né? Gostava tanto de história. E a minha mãe é uma grande contadora de histórias, do folclore, né? Do sertão. Então, não sei. Tem a ver também, né? Te guiou pra contar histórias. Para contar história. E meu pai, que foi um homem público, ele era empresário, mas teve uma época que ele foi um homem público, ele tinha uma faceta que eu e minha irmã, e meu irmão também, e meu irmão que é Hélio Beltrão com meu pai. Sim. Mas principalmente eu e minha irmã, minha irmã dizia, a jornalista é a Cristiana, você não é nada. Eu e a Cristiana, nós ficávamos assim muito pasmadas com o discurso dele, que na época, o ministro da desburocratização, ele falava o popular. O discurso dele era de uma simplicidade, a gente entendia. E a gente eu achava aquilo genial. Quando o papai fala, até eu entendo. Quer dizer, papai, quando os outros ministros falam, eu não entendo. Quando você fala, eu entendo. Curioso isso. E aí eu percebi que você não precisa ser empolado para você ter uma boa linguagem. Isso tem tudo a ver com televisão. Você não precisa pensar as pérolas do vernáculo para você falar bem falado, com objetividade e usando termos populares, aceitáveis, acessíveis. Isso é uma virtude, não um vício. Claro. Né? Não precisa empobrecer o texto para você fazer. Então, esse negócio do papai juntando a mamãe contadora de histórias, que ela juntava a gente, olha lá no sertão, mas falaram, e ela fala. Que a mulher de 7 léguas, ela não fala como dizem uma lenda, minha mãe fala a mulher de 7 léguas, assusta aquela gente. Eu achava que eu ia acordar com a mulher de 7 léguas dentro do meu quarto, entendeu? E com todos os habitantes daquele folclore riquíssima, entendeu? Então eu falo muito, você viu, Rodrigo? Não, mas a gente adora, né? Você sabe. Eu falo demais. Mas o outro fato fake da sua mãe é que você, em vez de assistir desenho, ela te botava pra ver Hitchcock, era verdade? Isso é verdade. Eu já assisti todos os filmes do Hitchcock. Eu, inclusive, falei, não, mas eu vi todos da parte inglesa, da americana e tal. Hoje em dia eu tenho coleções, a gente até... Esses são aqueles DVDs que eu não jogo fora, essa realidade que eu consegui pensar todos, assim. A mamãe, eu fui comédia romântica, que eu adoro comédia romântica. Eu não entendo o filme acabar mal, até hoje. A minha mãe, no Noviça Rebelde, quando eles se casavam, ela falava The End! E desligava. Eu batia a palma, não tinha nazista, que imagina. Claro. Eles casaram, acabou. Então, e a outra faceta é que ela sempre gostou de filme de suspense e Hitchcock, principalmente. Então, minha vida era isso, assim, eternidade. Entendeu? A gente assistia Hitchcock com a mamãe, lógico. Claro. Era isso que a gente assistia. Imagina, desenho animado, nada disso. A minha vida era muito mais interessante que isso. Mas o Hitchcock falava bem menos que você. Ele tem o discurso lá do Oscar dele famoso, né? Que ele leva 20 segundos pra chegar lá no púlpito, aí fala... Thank you.
E aí sai. Thank you. E aí é até engraçado, porque depois ele tenta voltar pra falar o very much, mas ele já tinha cortado o microfone. Aquela confusa música. Assim, Maria, se o Hitchcock podia cometer as gafes dele, as trapalhadas dele, por que a Maria Beltrão não pode também? E que não, mas olha, agora sinceramente, é um exercício que eu faço diário, fala menos. Não, eu tenho já o meu exercício diário, não fala sem você, isso na vida, correr. Não dá um conselho a um amigo sem você ter certeza do que você está falando. Sim. Então eu tenho que fazer um exercício. Pensa antes de falar, eu sempre faço isso. Pô, é só um amigo que está te pedindo um conselho, uma coisa importante da vida, não sai falando. Às vezes eu falo, deixa eu te ligar daqui a pouco, eu sou assim. Porque se deixar, eu despejo 35 mil palavras por segundo. Às vezes eu interrompo meus comentaristas, né, por causa do ponto. Tem que encerrar, chama não sei o quê. Daqui a pouco, hoje mesmo, eu levei puxão de orelha. Interrompendo já a Sandra Kogut, porque tinham pedido, tem que chamar a Candice. Eu vi que você tomou um puxão de orelha no Twitter, não foi? Isso, e você respondeu. Eu respondi no meu jornal. Desculpa, vou me comportar. Acho que foi o único que consegui responder no meu jornal. Mas a gente adora que você fale muito, a gente quer que você continue falando muito. Eu queria te agradecer demais pelo papo. Nossa, eu achei maravilhoso. Acho que tem uma coisa, a gente começou falando sobre o caso do Boechat, e naquele momento muito se falou que o Boechat era um jornalista que também podia ser xingado ali no Twitter e tal, mas ele era meio uma unanimidade, assim, em termos de respeito dos colegas e do público. Eu acho que você tem um pouco disso também, assim, meu Deus, você muito respeitada pelos seus colegas e pelo seu público também. Então, queria te dar os parabéns e te agradecer muito por bater esse papo com a gente. Eu que agradeço, fico felicíssima, né, ouvindo essas mais belas palavras, generosas. Quisera que fosse verdade, mas olha, obrigada, adorei o papo. Muito bom, muito bom. A gente que adorou. A gente encerra assim esse episódio do Vida de Jornalista. Você que ouviu até aqui, se você gostou também, compartilha, manda para seus amigos. Compartilha, né, Maria? gente. Manda o pessoal compartilhar, Maria. Compartilha bastante. Compartilha geral. E essa entrevista. E não acabou não, porque daqui a alguns dias tem um episódio bônus. Agora a gente vai encerrar o papo. Eu vou fazer mais uma perguntinha para Maria. Ela ainda vai falar mais um pouquinho. Mas segue a gente lá no Twitter, se liga, porque lá a gente vai colocando todos os episódios. Maria, vai entrar a vinheta agora. Eu queria que você falasse um rodô pra gente botar a vinheta, como você fala no estúdio aí. Rodou. Boa.